É importante algumas informações aí preliminares, né, sobre essa operação, porque a população do Brasil, o Brasil é um país muito grande, outros estados, e acaba que as pessoas, até os policiais, especialistas, eles se alimentam do que é colocado pela mídia, e a mídia, principalmente em referência a essa operação, a gente tem percebido que tem feito muito mais o papel de desinformar do que informar. O jornalista ele tem acesso a uma investigação que é sigilosa, que eu, como delegado, não tenho acesso. Ele pinça ali alguns pontos que podem gerar uma confusão na população e vão colocando isso em notícias jornalísticas. Mas a gente sabe que a população que entende o que aconteceu aqui, ela apoia a polícia, e nas pesquisas que aconteceram logo após a operação, a gente sabia que a operação tinha sido, na visão da população, apesar de todos os desdobramentos, infelizmente, da morte de um colega, de um número acima da média de criminosos mortos, a população ela reconheceu que a polícia cumpriu o seu papel. Então, a favela do Jacarezinho ela é uma favela que é muito conhecida pela Polícia Civil. Hoje, a cidade da polícia ela foi colocada, desde 2013, entre duas favelas, a favela do Jacarezinho e Manguinhos. Então, a gente conhece muito bem aquilo ali, eu conheço bem, acompanhei o tempo que tinha uma UPP ali que funcionava, até o momento que essa UPP começou a se deteriorar. Muitos policiais foram assassinados na UPP por delinquentes do tráfico de drogas, e nos últimos anos a realidade na favela ela mudou bastante. Até pela restrição de operações policiais no Jacaré, os criminosos ali multiplicaram as barricadas que existiam. Para quem não é do Rio de Janeiro, quando eu falo de barricada, eu estou falando de trilho de trem que é colocado no chão, alguns fixos e um ou outro móvel para permitir que passe um caminhão do lixo, o carro do morador, que muitas vezes o morador tem que tirar o trilho, passar e colocar no lugar de novo. Caraca. Blocos de concreto, carcaça de veículo. Então eles colocam todos os obstáculos para impedir que a polícia consiga chegar na favela. Além disso, eles fizeram muitos muros de contenção. São muros de concreto, alguns muros bem largos, com buraco para colocar o cano do fuzil e atacar os policiais. As seteiras, né? Eu vi no teu Instagram, você fez até um videozinho informativo sobre isso. A gente tentou divulgar para a população entender o que é aquilo ali, né? Então, nesses últimos anos, os traficantes ali do Jacarezinho prepararam uma fortaleza para repelir a ação do Estado. E a gente acompanhou algumas ações da Polícia Militar, grandes ações, inclusive do Comando de Operações Especiais, que é um núcleo de vários batalhões muito importantes, como o BOP, que é uma referência. Eles fizeram operações grandes ali e tiveram problemas no Jacarezinho, porque realmente aqueles delinquentes eles se prepararam para recepcionar a bala os policiais por todos os acessos. Então as operações ali são bem delicadas. Inclusive, a gente tem informações de operações que vazaram, e normalmente o que acontece quando uma operação vaza? O criminoso ele migra de uma favela para outra, tenta se esconder para não ser preso. Ali não. Com o vazamento eles estavam ficando, se reforçando para atacar a polícia. É a certeza de que assim, estamos no nosso forte aqui. Isso. Então essa introdução é importante ser feita para que as pessoas entendam o que é o Jacarezinho. Os criminosos estavam considerando que ele era um bunker impenetrável pelo Estado, pela polícia, que iam ficar, que iam bancar, que iam atirar e que a polícia não ia entrar. Então foi para essa operação que a gente foi convocado. A CORE ela foi em apoio a outras delegacias especializadas. Havia uma investigação para cumprir inúmeros mandados de prisão ali, além de outros mandados de prisão de outras investigações, delinquentes que se escondem ali. Então o papel da CORE era se inserir nesse planejamento, ser a primeira a entrar e ser a última a sair. E qual que era o nosso papel? Estabilizar o terreno para que as equipes da Polícia Civil pudessem trabalhar e cumprir o seu papel. Cumprir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, consultar criminoso para saber se está com mandado de prisão, fazer abordagem, procurar locais de guarda de armas e drogas. Então o papel da polícia que tem que ser feito em todos os pontos. E esse era o objetivo da Polícia Civil ali, e o da CORE era garantir uma segurança relativa das equipes que estariam trabalhando ali. E o interessante, cara, é que quem conhece um pouco da realidade do Rio de Janeiro, vê que assim, não existe qualquer possibilidade de um diálogo, assim, estamos chegando, assim, é a bala que chega comendo já desde o início, né? Não existe, eu vou voltar a falar da operação do Jacarezinho, mas eu vou falar de um fato que aconteceu comigo no Jacarezinho, porque
em alguns momentos a gente tenta inovar, né? Vamos fazer uma coisa diferente aqui e vamos ver se dá certo. E a gente aprende, a gente vai aprendendo com o erro dos outros e com os erros próprios também. Teve uma situação que a gente estava muito crítica no Jacarezinho, alguns anos atrás. A gente tinha convicção de que os criminosos estavam encurralados, porque a gente estava se comunicando com as equipes, a gente não conseguia ganhar uma viela. Toda hora que a gente tentava, eles saturavam de tiro e gritavam, vai morrer polícia, se meter a cara vai morrer. A gente cercando, e eu falei com as equipes, eu falei, peraí que eu vou falar que eles estão cercados. Para sair na moral, levanta a mão, se entrega, não vai acontecer nada. Tava tipo um blefe ali. Eu tentei essa negociação, né? Então eu falei, atenção, porra, aqui é o delegado da Core, é Fabrício e tal, porra, vocês estão cercados, sai na moral, coloca a arma no chão. Sai na moral, com o braço próprio, não vai acontecer nada, estou garantido. Qual que foi a resposta? Foi uma rajada de AK-47 de quase uns 50 tiros que quase derrubou a parede que estava do meu lado. Aí o pessoal riu assim, isso aí, negocia lá. Então os caras não querem se entregar, eles não querem negociar. A gente tenta, de alguma maneira, demonstrar que estão cercados, mas eles querem resolver na bala e a gente vai sempre suplantar eles nesse quesito, porque a gente treina muito para isso. Show de bola. Então, voltando à operação do Jacarezinho, a gente tinha um papel a cumprir ali, que é trazer uma segurança relativa para as equipes, para se movimentarem ali no terreno. Foi uma operação muito bem planejada pela Polícia Civil, de efetivo, utilização de veículos blindados, de aeronaves. Só que desde o início a gente começou a ter uma resistência muito grande. E houve um fator que ajudou essa operação ter uma repercussão muito grande no país, que foi que desde as primeiras horas da operação já havia helicópteros de redes de TV transmitindo em tempo real, ao vivo. E quem pôde acompanhar ou quem puder rever essas reportagens vai ver que o próprio jornalista falava, olha, as equipes da polícia estão tendo muita dificuldade para chegar, muitas barricadas, estão sendo atacadas a tiro. Então essa violência, essa guerra que aconteceu ali, ela foi transmitida em tempo real, online, né? Ao vivo pela televisão. Inclusive mostrando delinquentes pulando, invadindo casas, armados com fuzil. Então o que aconteceu ali, acabou sendo transmitido para todo o Brasil e ajudou a ter uma repercussão maior dessa operação. É lógico que no início a gente não tinha noção ainda de que o resultado seria um número tão grande de criminosos mortos numa operação. Mas a operação foi se seguindo, a gente teve as primeiras horas ali muito difíceis, porque os criminosos mantiveram suas posições, protegidos ali por buracos feitos em muros de concreto, fuzis, munição à vontade. Fortificados. E atiraram muito na polícia. Então, na primeira hora ainda, a gente, com alguma dificuldade de comunicação, recebeu a notícia de que 2 policiais da DECOD haviam sido baleados, um deles gravemente. A gente não teve nem essa notícia da morte logo no primeiro momento. É um policial grave, 2 graves, mas um com um tiro na cabeça. E aquilo ali pra gente, na verdade, a gente que é profissional e sabe qual é a nossa missão, sabe o que tem que fazer, na verdade, aumenta a nossa responsabilidade. Olha, a gente está aqui, a gente tem que quebrar essa resistência, porque é interessante falar, os policiais sabem do que eu estou falando, mas às vezes o leigo não entende, fala assim, morreu um policial, por que a polícia não... A operação já é mal sucedida, por que a polícia não sai dali e planeja uma outra? Então, em primeiro lugar, o Estado ele não pode se acovardar perante organizações criminosas. Então, a pior coisa a se fazer num momento como esse, que um grupo de criminosos tenta enfrentar o Estado, atacar a polícia, é você correr. Então, não tem essa opção para a gente nunca. A gente vai cumprir nosso objetivo sempre. Não tem um local do Rio de Janeiro que a gente não chegue. A gente tinha uma missão, a gente iria chegar lá. E um outro ponto que é tático, que é de técnica, se você está tomando tiro de criminosos e está abrigado, como que você vai retrair e começar a deslocar para trás? Você vai virar um alvo cada vez mais fácil para esses delinquentes. Então, tanto por estar representando o Estado naquela operação, quanto por questões táticas, a gente tinha que quebrar a resistência dos criminosos. Então, o nosso papel ali era progredir cada vez mais para cima daquelas ameaças e conseguir neutralizar esses caras que estavam atirando tanto nas nossas equipes quanto nas outras equipes da Polícia Civil. E assim a gente fez, a gente é treinado para isso, a gente sabe a nossa missão, a gente foi ganhando o terreno metro a metro, beco a beco, viela a viela, na técnica, e confrontos foram acontecendo e é o que a gente reafirma, sempre que o criminoso tentar a sorte com a gente, ele vai se dar mal, cara, porque a gente treina para isso, a gente é especializado nisso, a gente chega com blindado, com aeronave,
com arma de última geração, com atirador de precisão. A gente foi para cima e conseguimos ir quebrando essa resistência, né? Então, a cada momento a gente tinha informações de confrontos em outros pontos que ocorriam com as equipes. Eu tive a oportunidade de fazer uma análise da quantidade de confrontos ali. A gente teve mais de 70 pontos de confronto na favela. E quando eu falo ponto de confronto, não é que teve um confronto apenas, é que teve 2, 3 ou talvez mais ataques de delinquentes à polícia. Então, foram centenas de confrontos que aconteceram na favela e os criminosos foram tendo que se deslocar e começaram a ficar numa situação de desvantagem, atacando a polícia. Se desorganizaram. Aí que a gente conseguiu quebrar essa resistência e realmente incursionar ali na área mais sensível da favela, né? Ao longo das horas da operação, a gente foi tendo notícia de um ponto de confronto a mais e outro, tudo dentro da técnica, da legalidade. E ao final da operação, a gente teve esse número de 27 delinquentes mortos, comprovadamente, foram 27 bandidos que morreram. Infelizmente, um policial morreu, atacado por um criminoso de uma maceteira como essa no início da operação. A gente lamenta também por 2 passageiros do metrô que foram vítimas de estilhaços por tiros dos criminosos, porque basta você olhar o terreno como é, a polícia está entrando na favela e atrás da polícia está a linha do metrô. Então esses tiros ali só podem ter sido de criminosos, né? Então os criminosos atacaram, feriram 2 pessoas no metrô. A gente lamenta muito quando acontece isso, mas a gente tinha um papel a cumprir, a gente tinha uma missão, a gente está aqui para isso, realmente para fazer com que a Polícia Civil chegue em qualquer ponto que tem que se cumprir uma ordem judicial, um mandado de prisão, de busca e apreensão. E a gente cumpriu a nossa missão naquele dia, com o risco absurdo de morte dos nossos operacionais, mas a gente é treinado para isso, a gente não recuou 1 centímetro sequer, a gente foi partindo sempre para cima deles ali e conseguimos cumprir essa missão. E infelizmente essa repercussão muito grande que se deu, parte da imprensa começou a veicular notícias falsas ali e foi uma escalada, né? Primeiro que havia morrido inocentes, depois que houve execuções, e essas notícias a gente percebe que não encontram amparo na realidade. Não tem fundamento fático, né? Hoje essa investigação da operação, ela ocorre aqui na Polícia Civil e, paralelamente, a gente tem notícia que o Ministério Público também conduz uma investigação. São investigações sigilosas, a gente confia muito em ambas as instituições, tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público, e a gente que estava no terreno não tem dúvida que tudo vai ser esclarecido, que vai ser demonstrado que a gente agiu dentro da legalidade e que nós conseguimos, sim, reverter uma situação muito difícil ali, por conta da quantidade de criminosos, do poderio bélico, e fazer a técnica, fazer o dia a dia da quadrilha de treinamento, fazer a diferença e conseguir normalizar uma situação que de início estava aparentemente fora de controle. Inclusive, todos os criminosos mortos depois reuniram materiais, imagens e vídeos deles, né, no movimento do tráfico lá. Então não tem ninguém assim que comprovadamente... Nenhum. Foi feito um trabalho bem detalhado da inteligência da Polícia Civil, que encaminhou relatórios de inteligência para outros órgãos, demonstrando que os 27 mortos em confronto com a polícia eram delinquentes. A gente fala ali de pessoas com vasta ficha criminal, líderes do tráfico, pessoas que se apresentavam em rede social sem o menor pudor ali, Twitter, como o cara da guerra, o soldado, linha de frente, tal da favela, que não ia sair. Você percebe ali que nos meses anteriores à operação, esses criminosos de Jacaré costumavam muito divulgar isso em rede social. Pode vir a polícia que a gente está na pista e não vai sair, a gente vai bancar e não vai entrar. Eles acreditavam realmente que a polícia não ia.